Olá, eu sou o missionário Clávio Bonfim, para quem não me conhece. Eu sirvo ao Senhor aqui no Centro Cristão Internacional Eclesia, aqui na cidade de Ulm, Alemanha, e dando continuidade a esse projeto de ensinar a escola, fazer a escola bíblica dominical para os irmãos que moram fora do Brasil, que não têm oportunidade de frequentar as lições da escola bíblica dominical presencialmente. Então, dando continuidade a esse projeto, eu gostaria de apresentar hoje a segunda lição. E mais uma vez eu quero dizer para você que esse projeto é destinado às pessoas que não têm condições de assistir presencialmente às aulas da escola bíblica dominical, porque estão fora do Brasil, e aqui fora do Brasil as igrejas têm o costume de terem apenas um culto aos domingos. Então, para que os irmãos não fiquem sem o ensinamento bíblico, pois eu creio que a palavra de Deus é a única maneira de fazer com que as pessoas cresçam espiritualmente. Então, para que as pessoas não fiquem sem esse ensinamento bíblico tão maravilhoso que é a escola bíblica dominical, eu resolvi fazer esse projeto, desenvolver esse projeto esse ano de ensinar a lição da escola bíblica dominical usando a internet, né? Essa ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para que nós divulguemos a sua palavra. E hoje nós vamos estudar a lição que foi dada no dia 13 de janeiro, agora de 2013, a segunda lição do trimestre com o tema Elias o Tisbita. O texto áureo da nossa lição encontra-se em 2 Reis 1, versículo 7 e 8, que diz: E ele lhes disse qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras. E ele lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o Tisbita. A verdade prática diz o seguinte: a vida de Elias é uma história de fé e coragem. Ela revela como Deus soberanamente escolhe pessoas simples para torná-las gigantes espirituais. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7, diz o seguinte: Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Deus levanta homens simples para fazer coisas extraordinárias, e Elias foi um deles. Nesta lição nós obteremos informações detalhadas acerca deste homem de Deus e qual a situação de Israel no período em que ele profetizou. Veremos ainda como ele desempenhou o seu ministério junto à monarquia e, por fim, destacaremos que a missão de Elias de confrontar o pecado e convocar o povo ao arrependimento é uma figura da missão da Igreja de Cristo. Informações sobre o profeta Elias. De repente, Elias é apresentado aos leitores da Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E como podemos ver, o texto não faz referência de seus ascendentes,
contrariando os costumes dos hebreus. Em virtude disso, alguns críticos pensam que tais personagens, sem nenhum registro genealógico, eram fictícias. No entanto, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo fizeram referência a Elias, dando provas de que ele realmente existiu. Isso nós vemos em Romanos 11:2, Tiago 5:17, Lucas 4:26. Vamos ver então, em primeiro lugar, algumas informações acerca deste profeta. O nome Elias é composto de dois nomes divinos, El e Yah. O primeiro, El, significa Deus, e o segundo é uma abreviatura do nome de Yahvé, ou seja, Jeová. Então Elias no hebraico é Eliav, que significa Jeová é Deus. Como podemos ver, o próprio nome de Elias era uma espécie de proclamação de sua mensagem. Pois ele falou em 1 Reis 17:1, vive o Senhor, Deus de Israel. Ele foi denominado pela maioria dos estudiosos como profeta do fogo. 1 Reis 18, de 24 a 38. O lugar de origem de Elias. Quanto ao lugar de onde o profeta Elias advém, a Escritura nos diz, então Elias o tisbita dos moradores de Gileade, 1 Reis 17, a primeira parte do versículo. Então, o adjetivo tisbita indica que ele era natural de Tisbe, que segundo alguns historiadores ficava em Gileade, entre os rios Jarmuque e Jaboque, na Transjordânia. Alguns dizem que os habitantes desse lugar de Tisbe eram pessoas muito simples, pessoas que viviam trabalhando ao ar livre, que tinham um trabalho muito pesado, eram homens queimados pelo sol. E assim era o profeta Elias. Ele não era diferente da maioria dos cidadãos daquele lugar. Era uma pessoa muito simples. Suas características pessoais, embora pelos registros bíblicos poucas coisas se sabem, a história e respeito de sua família, algumas características podem ser destacadas. Ele vestia-se, em primeiro lugar, de uma maneira diferenciada. A Bíblia diz que ele vestia-se de pelos, de peles de camelos. Era um homem dotado de uma grande autoridade espiritual, pois do contrário ele não teria acesso ao rei. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença do rei. E Elias, por ser dotado de uma autoridade espiritual, ele tinha acesso à presença do rei. Ele era fisicamente forte, visto que correu adiante do carro de Acabe, desde o Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. 1 Reis 18, de 42 a 46. E Elias, ele vivia na prática da oração. 1 Reis 17, 20, 18, de 36 a 38, de 18, 42 a 46, fala dessa característica de Elias, que era um homem de uma profunda intimidade com Deus. No entanto, seu lado humano ficou evidente por seu desencorajamento diante das ameaças de morte feitas por Jezebel em 1 Reis, de 19 a 1 a 4. Então aqui nós vemos como Deus usa pessoas normais, pessoas simples, pessoas com virtudes, pessoas com defeitos. Nós vimos que Elias não era um homem perfeito. Bastou apenas um recado de Jezabel para que ele ficasse desencorajado. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Elias entrou em uma tremenda depressão, escondeu-se naquela caverna e desejou a morte. Então, para que Deus use alguém, basta somente ele estar à disposição do Senhor. A vocação e a tarefa de Elias. Elias é considerado como um homem de Deus e profeta. 1 Reis 17, 24, 19, 10, 14, 2 Reis de 1 a 9. O seu ministério foi marcado por operações de milagres, operações miraculosas, tais como
Cessação de chuva por 3 anos e meio, 1 Reis 17:1. Multiplicação da farinha e azeite para o seu sustento, da viúva e do seu filho, 1 Reis 17, de 14 a 16. A ressurreição do filho da viúva, 1 Reis 17, de 20 a 23. O retorno da chuva, 1 Reis 18:1, de 41 a 45. Fez cair fogo do céu, 2 Reis de 1 a 10. E subiu ao céu num redemoinho, 1 Reis 2:11. Elias, ele foi um instrumento de Deus para tentar fazer com que o reino do norte, Israel e Samaria, voltassem para o Senhor, a fim de que evitassem o cativeiro assírio. E eu quero destacar aqui o chamado do profeta. O que acontece quando Deus chama alguém? Então o chamado do profeta ele pode ocorrer por meio de uma experiência de revelação sobrenatural, como nos casos de Isaías, por exemplo. Isso está registrado em Isaías 6, de 1 a 13. Ou de Jeremias 1, de 2 a 10. Mas também pode ocorrer por meios naturais. Por exemplo, quando Elias lançou o seu manto sobre Eliseu, 1 Reis 19, de 19 a 21, significando a transferência de autoridade e poder. E isso pode envolver também a unção, 1 Reis 19, 16. Ao contrário do sacerdote ou do rei, o profeta jamais assumiu o seu ofício de forma indireta ou por herança, mas sempre de forma direta como resultado da vontade de Deus. O significado do chamado é sempre o mesmo. Os profetas não estão mais no controle do seu destino próprio, mas eles pertencem de forma absoluta a Jeová. Eles não falam por si mesmos e nem mesmo podem querer proferir a mensagem. Jeremias 20, de 7 a 18. Mas eles estão sob o domínio do Senhor. São chamados para proferir a mensagem divina ao povo. E muitas vezes Deus usou uma ação simbólica para fazer chegar a verdade. O profeta Isaías foi tocado na boca com uma brasa viva, o que significava a purificação de sua mensagem. Ezequiel recebeu a ordem de comer um rolo que era doce como mel, Ezequiel 3:3, o que significava a alegria de comunicar as palavras de Deus. No entanto, a principal ênfase é o envolvimento direto de Deus e a natureza reveladora da mensagem do profeta. 2 gêneros do Antigo Testamento dependem de um sentido de revelação divina direta: a Torá, a lei ou as partes legais do Pentateuco, e os profetas. E o apocalíptico no Novo Testamento é um subgênero da profecia. Esses são os únicos gêneros no Antigo Testamento com um sentido tão direto de autoridade. A questão da autoridade é importante na hermenêutica. Os profetas dão a interpretação crucial para tais discussões. Sobre o profeta veio o Espírito de Deus. 2 Crônicas 15:1, 20:14, 24:20, Isaías 6:1, Ezequiel 2:2, Joel 2:28. Esse sentido de inspiração divina estava na base da autoridade profética. Algumas características de um profeta verdadeiramente chamado por Deus. Então, um profeta verdadeiramente chamado por Deus é alguém que, em primeiro lugar, se distancia do mundo, não que vai sair do mundo, não que vai virar um eremita, vai viver isolado, não. Mas um profeta de Deus, ele é alguém que se distancia do mundo no sentido da mentalidade do mundo, no sentido da maneira como o mundo pensa, da maneira como o mundo age, da maneira como o mundo fala. Essa é uma característica fundamental na vida de um profeta, é alguém que anda na contramão da sociedade. Uma segunda característica de um profeta de Deus é a fidelidade dessa pessoa a Deus. Uma pessoa que não é fiel a Deus
não pode jamais ser um profeta do Senhor. Então Deus exige dos seus profetas uma fidelidade total a ela. E em terceiro lugar, uma característica de um verdadeiro profeta de Deus: ele tem um comprometimento total com a palavra de Deus. Aquilo que ele fala, aquilo que ele profetiza, está totalmente em harmonia com a palavra de Deus. Um profeta jamais, um profeta verdadeiro, um profeta real, um profeta chamado por Deus, jamais vai profetizar algo que esteja em desencontro, que esteja em desarmonia, que vá contra a palavra de Deus. Então, um profeta de Deus, em primeiro lugar, ele tem um distanciamento do mundo. Em segundo lugar, fidelidade a Deus. Em terceiro lugar, compromisso com a palavra de Deus, compromisso de viver o que a palavra de Deus ensina. Nós, como pregadores da palavra de Deus, como aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho, nós não podemos levar às pessoas aquilo que nós não vivemos. E eu tenho uma pequena história para ilustrar sobre esse tema. Dizem que Gandhi era uma pessoa muito sábia e as pessoas respeitavam muito Gandhi, ouviam o que ele falava, tanto que ele iniciou uma revolução silenciosa na Índia. Ele ensinava as pessoas como derrotar o Império Britânico na Índia sem fazer guerra nenhuma. Começou a ensinar as pessoas a fazerem suas próprias roupas, confeccionarem seus próprios sapatos, a fazerem o seu próprio alimento, a plantar, a cultivar, para que não dependesse de nada do Império Britânico. E contam que um dia uma senhora levou a Gandhi o seu filho, e o seu filho tinha um problema: ele comia açúcar demais, era viciado em açúcar. E ela chegou com o filho para Gandhi e disse: Gandhi, o meu filho come açúcar demais, diga para ele deixar de comer açúcar, parar de comer açúcar demais. E Gandhi disse para ela: vá embora e volte daqui a 2 semanas. E a senhora, meio sem entender, foi para casa. Depois de 2 semanas ela retorna até Gandhi com o seu filho. E Gandhi olhou bem sério no rosto do menino e disse: para de comer açúcar. E a senhora ficou espantada e disse: ué, mas você não poderia ter dito isso para ele há 2 semanas atrás? E ele disse para aquela senhora, disse: o problema é que há 2 semanas atrás eu também comia muito açúcar. Então, para que a mensagem da palavra de Deus ela seja pregada com autoridade e com unção, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Voltando ao assunto da nossa lição, a vida de Elias, o período que Elias profetizou foi durante o reinado de Acabe, parte da administração de Acasias. Então nós podemos concluir que ele exerceu o seu ministério mais ou menos entre 874 a 852 a.C. A situação do Reino do Norte no período de Elias, a situação política, o Reino do Norte, Israel, Samaria, estava passando por um horrível momento de crise política, por uma sequência de reis perversos que haviam assumido o trono. Baasa, depois Elá, o seu filho, em seguida Zinri, e ainda veio Onri, que foi constituído pelo povo como rei sobre Israel, e por fim reinou Acabe, que segundo o relato bíblico, ultrapassou a maldade dos reis que lhe antecederam. 1 Reis 16, de 28 a 30. A situação social de Israel. Acabe reinou no período de 874 a 853 a.C. e foi o mais destacado monarca da dinastia de Onri, herdeiro de um reino que tinha favoráveis relações políticas com as nações vizinhas. Acabe expandiu com êxito os interesses políticos
e comerciais de Israel durante os 22 anos do seu reinado. Por toda a nação de Israel, Acabe constituiu e fortificou muitas cidades, incluindo Jericó, 1 Reis 16, de 34 e 22 e 39. Além disso, ele impôs tributo a Moabe na forma de gado, 2 Reis 3:4, o que lhe conferiu favorável balança comercial entre a Síria e a Fenícia. Assegurou uma política de amizade com Judá por meio do casamento de sua filha Atalia com Jeorão, filho de Josafá, mantendo a paz e desenvolvendo um comércio lucrativo. Acabe pôde dar prosseguimento ao programa de construção de Samaria. A situação espiritual de Israel. Embora Omri, rei que antecedera Acabe, tenha introduzido em Israel a adoração a Baal, 1 Reis 16, de 25 a 26, foi Acabe quem promoveu a adoração a esse ídolo. A Bíblia diz que na grande capital de Samaria, ele erigiu um templo dedicado a Baal, 1 Reis 16, de 30 a 33. Centenas de profetas falsos foram levados a Israel para que o baalismo se tornasse religião do povo governado por Acabe. Diante disso, Acabe adquiriu uma má reputação de ser o mais pecaminoso de todos os monarcas que governaram Israel, pois irritara ao Senhor com a propagação da idolatria. 1 Reis 16, 33. A atuação de Elias no Reino do Norte. A Bíblia mostra que a monarquia foi instituída dentro de alguns séculos depois da morte de Moisés, 1 Samuel 8, de 5 a 7. No entanto, ele havia profetizado o surgimento do rei entre os hebreus, Deuteronômio 17, 14, e direcionado por Deus, tratou o perfil do monarca que estivesse no governo. O rei deveria ser escolhido pelo Senhor e não ser estrangeiro. Não deveria acumular riquezas e mulheres, ter uma cópia da lei sempre ao seu lado para lembrar-se das normas do Senhor ali contida. Apesar dessas recomendações, muitos reis, principalmente do Reino do Norte, procederam impiamente tanto na área política quanto social e principalmente religiosa. Os profetas e a questão política. A relação entre os profetas e os reis sempre foi uma relação tensa. Às vezes os profetas serviam como conselheiros dos reis, tais como Natã e Gade e Isaías. Por outro lado, o Antigo Testamento apresenta uma longa lista de profetas censurando os pecados dos reis, entre eles Elias. 1 Reis 18, 17 e 18. Por não ser entendido pelo rei ímpio Acabe, o profeta Elias foi acusado de ser um perturbador. 1 Reis 18, 17. Simplesmente porque o profeta, como porta-voz divino, coloca-se contra as práticas de idolatria deste monarca. Na verdade, Elias responde ao rei quem realmente era que estava causando perturbação a Israel. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. 1 Reis 18, 18. Os profetas e a questão social. Quanto à questão social, o assunto recebe um grande destaque na lei. Ela legisla sobre a necessidade de ser bondoso com o necessitado, Deuteronômio 24, 14. Estabeleceu que o patrão deve cumprir suas obrigações com os assalariados. Ordena respeitar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, entre outras coisas. No entanto, o capítulo 21 de 1 Reis mostra-nos que Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, planejou de maneira criminosa possuir a vinha de Nabote, visto que Nabote possuía uma vinha junto ao palácio real, e que mesmo sobre a proposta de Acabe de adquiri-la por dinheiro ou troca, não a vendeu. 1 Reis 21, 2. O casal então tramou possuir a vinha de Acabe, acusando-o de blasfemar a Deus e ao rei, e por testemunhas falsas, o que o levou à morte como punição. 1 Reis 21, de 10 a 14. Em seguida, Acabe apoderou-se da vinha. 1 Reis 21, de 14 a 16. Essa injustiça cometida pelo ímpio casal não ficou impune.
pois Deus ordenou que o profeta Elias lhes dirigisse uma árdua mensagem. 1 Reis 21, de 17 a 23. Os profetas e a questão religiosa. O rei Acabe tomara como esposa a Jezabel, uma mulher pagã. 1 Reis 16, 31. Ao rei faltavam convicções religiosas pelo que ela estabelecera a adoração típica dos fenícios em larga escala em território israelita. Israel ficou repleta de sacerdotes e profetas de Baal. 1 Reis 18, 22. Os profetas de Jeová eram perseguidos e muitos deles morreram por causa disso, e outros ocultaram-se em cavernas a fim de escaparem da morte. 1 Reis 18, 4. As ações de Acabe e de sua mulher Jezabel influenciaram o povo de Israel negativamente, de modo que o profeta ora a Deus dizendo: deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. 1 Reis 19, 10. Elias, na qualidade de profeta principal da época, tinha a árdua missão de restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 Reis 18, 30. A missão de Elias é uma figura da missão da igreja. A missão profética da igreja é definida pela palavra querigma, que é traduzida por pregação. Romanos 16, 25, 1, 1 Coríntios 1, 21, 2 Timóteo 2, 17 e Tito 1, 3 falam sobre essa missão da igreja. A missão principal da igreja do Senhor é pregar a palavra de Deus, é levar a mensagem de esperança do Evangelho aos povos que não conhecem a salvação, que não conhecem Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. É necessário que a igreja do Senhor faça uma reflexão. Tem sido essa a prioridade da igreja, levar o Evangelho a todos os povos, ser testemunha do Senhor Jesus tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eu, como missionário, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de falar à igreja que está no Brasil. Se por acaso alguém vir esse vídeo aí no Brasil, igreja brasileira, o que nós temos feito pelas missões, isso tem sido a prioridade da igreja do Senhor aí no Brasil. Nós fomos ou temos sido extremamente abençoados porque um dia muitos missionários saíram daqui da Europa e foram para o Brasil com a mensagem do Evangelho. E agora esse continente, muitos outros continentes clamam pela mensagem do Evangelho e o que a igreja brasileira tem feito nesse sentido. Que o Senhor Jesus esteja acordando a sua igreja para que ela envie mais e mais missionários em todo o mundo, em todas as culturas, em todos os povos, para que todos tenham a chance de receber a mensagem de esperança, a mensagem das boas novas do Evangelho. A segunda missão da igreja é a missão de proclamação. Lucas 4,18, Jesus falando disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa é a missão da igreja, proclamar o Evangelho, levar cura espiritual àqueles que estão doentes espiritualmente. Antes de querer as bênçãos do Senhor, a igreja do Senhor tem que ser a própria bênção. A Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada, fala sobre essa missão da igreja, a proclamação do Evangelho. É uma tarefa exercida pela Igreja de Cristo após a sua ascensão, que tem como objetivo dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Mateus 28, 19 e 20.
Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a missão da igreja é ir por todo o mundo, por todas as nações, e ensinar aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. É fazer discípulos, é fazer seguidores de Jesus Cristo. Não podemos medir o nosso sucesso missionário pelo número de pessoas que levantaram a mão uma vez para Jesus, pelo número de pessoas que estão frequentando as nossas igrejas. É bem verdade que no Brasil nossas igrejas estão cheias, mas precisamos pensar quantos dos que estão na igreja são verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Quantos são verdadeiramente discípulos de Jesus? Quantos verdadeiramente amam o Senhor? Quantos verdadeiramente têm um compromisso, uma aliança com Jesus e com a sua palavra? Quantos verdadeiramente levam uma vida de santidade? Quantos verdadeiramente são a noiva de Cristo? Precisamos fazer essa reflexão. A Bíblia nos ensina que nós devemos examinar o nosso coração, que nós devemos examinar a nós mesmos e provar o nosso coração, provar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo nos revela que algo está em desarmonia com a palavra de Deus, nós temos que corrigir, para que nós tenhamos essa certeza, como a palavra diz lá em Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós possamos provar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Para isso é preciso conhecermos a palavra de Deus. Em outros vídeos que eu fiz, eu lancei um desafio para que você em 2013 leia a palavra de Deus pelo menos uma vez, de Gênesis a Apocalipse. Tenha um plano de leitura da palavra de Deus. Se você não tem um plano de leitura da palavra de Deus, eu posso enviar para você. É só você me escrever um e-mail no endereço clavio_bonfim@hotmail.com. Esse Bonfim é com M e M, né? Um Bonfim, tudo junto. E eu mando para você um plano de leitura da palavra de Deus. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Conheça os padrões de Deus para a sua vida. Nós não podemos viver uma vida baseada nos padrões do mundo, porque os padrões do mundo são falsos. Jesus nos chamou para nós trilharmos um caminho estreito. Jesus nos chamou para nós entrarmos pela porta estreita. E a porta estreita, o caminho estreito, é o caminho da minoria. Não é fácil trilhar esse caminho, não é fácil passar por essa porta, mas vale a pena. Continuando a nossa lição, a missão da igreja. A missão da igreja, ela é proclamar o evangelho da seguinte forma: proclamando o reino de Deus, denunciando o pecado e chamando os homens ao arrependimento. Assim como está escrito em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que nós recebamos o perdão de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrependermos dos nossos pecados, admitir as nossas culpas, admitir as nossas falhas e corrigir em nós aquilo que está errado. Isso chama-se conversão. Converter-se significa mudar de direção. Antes nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas quando nos foi revelada a verdade da Bíblia, nós mudamos de direção e hoje nós estamos no caminho do Senhor. Somente uma pessoa que tem uma vida transformada, que tem uma vida regenerada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que verdadeiramente pode ter a certeza de dizer: nenhuma condenação há para mim, porque eu estou vivendo a minha vida em Cristo Jesus. Eu estou seguindo Jesus.
através da mensagem profética de Deus, que foi prefigurada nos Antigos Testamentos, que vislumbravam a revelação de uma verdade mais plena, a Igreja do Senhor, ela agora apresenta essa nova revelação ao mundo, a revelação de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e que Ele fez de uma vez por todas o sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente ter acesso à presença de Deus. O sacrifício de Jesus, ele foi único e suficiente para que nós tivéssemos esse direito de vivermos em comunhão com Deus por toda a eternidade. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Paulo escreveu isso em Romanos 16, de 25 a 26. Então antes, a mensagem do Evangelho esteve oculta. Antes pensava-se que o Messias viria apenas para os judeus, mas Paulo revela esse mistério que estava oculto, que Deus veio para o que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como está escrito em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. E o apóstolo Paulo, então, ele fala desse grande mistério dos tempos eternos que estava oculto, o mistério do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que lições nós podemos aprender da vida do profeta Elias? A primeira lição, amados, é que Deus, Ele não escolhe segundo a aparência, Ele não escolhe aqueles que estão mais capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Ele capacitou Elias, um homem simples, um homem que talvez muitos até pudessem dizer é rude porque não se vestia pomposamente, como as pessoas da época, não se vestia de linho fino, mas se vestia de pele de camelos. Se alimentava também, tinha uma dieta muito simples. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. E Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, não importa a origem dela. Pode ser de uma origem humilde, de uma família humilde, pode nascer até lá no meio da Amazônia, né? Lá no Seringal. Mas Deus leva as nações com essa mensagem fantástica, a mensagem do Evangelho, a mensagem que nós temos que nos voltar para Deus, a mensagem que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que existe esperança de salvação. A mensagem que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, ela tem que ser levada através de mim e de você. Essa mensagem de responsabilidade da Igreja do Senhor. Então a Igreja do Senhor, ela tem um compromisso de pregar contra o pecado, de denunciar o pecado, de chamar os pecadores ao arrependimento, de proclamar o reino de Deus. Essa tarefa é a tarefa da Igreja do Senhor. Como podemos ver, Deus prepara maravilhosamente os homens para a obra que os chama. Os tempos de extrema apostasia durante o reinado de Acabe eram adequados para um homem como Elias, ou seja, ele era apto para esses tempos. Pois o Espírito Santo de Deus, ele sabe equipar pessoas para cada ocasião, como tem capacitado a sua igreja para a sua principal tarefa, a evangelização do mundo. Que a Igreja do Senhor tenha essa reflexão. Será que estamos verdadeiramente cumprindo o ID de Jesus? Essa tem sido a nossa prioridade. Pensemos sobre isso. Façamos essa reflexão. E a minha oração é para que o Senhor esteja levantando em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo
Homens e mulheres como Elias, aqueles que estão prontos para andar na contramão da sociedade, que estão prontos para denunciar o pecado, que estão prontos para pregar a mensagem genuína da palavra de Deus. Doa a quem doer. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que não têm compromisso com esse mundo, mas têm compromisso com o reino de Deus, têm compromisso em agradar a Deus, têm compromisso em viver uma vida apaixonada por Deus. Que o Senhor esteja levantando muitos Elias no Brasil e em todo o mundo. Eu quero ainda orar por você, aluno da Escola Bíblica Dominical. E você que está fora do Brasil, divulgue esse vídeo para os seus irmãos, para os seus conhecidos, divulgue na sua igreja, divulgue no Facebook. Se você quiser receber as atualizações, assine o meu canal no YouTube com o meu nome, Clávio Bonfim. Seja um divulgador do meu ministério, ore para que esse ministério continue, porque eu tenho enfrentado uma oposição das trevas muito grande. Os irmãos não imaginam a dificuldade que é para eu fazer esses vídeos. Mas o Senhor tem me dado a vitória. Eu agradeço a você de coração pelo apoio, pelas orações, pelo apoio ao meu ministério de todas as formas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pela biografia desse homem de Deus chamado Elias, que viveu em uma época tão difícil, uma época de apostasia, uma época de idolatria, uma época de um pecado tão grande no meio da nação de Israel. E ele, Senhor, quase que sozinho, era a única voz para denunciar os pecados daquela geração, para denunciar a iniquidade daquele casal ímpio de Acabe e Jezabel, que estavam idolatrando, que estavam instituindo a idolatria na nação de Israel, servindo a um Deus falso, a um Deus que não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o Senhor levantou aquele homem, Pai, como uma voz profética no meio de uma geração corrompida. Pai, que o Senhor esteja levantando, Senhor, vozes proféticas nesses últimos dias. Elias, cheios do teu Santo Espírito, dispostos a proclamar a tua palavra com autoridade, com unção e com sabedoria que vem de ti, Pai. Deus amado, Deus grande, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está vendo esse vídeo, Senhor, pela internet. Abençoa este ministério, Senhor, faça crescer, faça prosperar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. No nome de Jesus assim eu oro. Amém. Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.